Bom dia, ouvintes da Rádio Emboabas. No último dia 11 de agosto, comemoramos o Dia do Estudante, uma data para refletirmos sobre o papel da educação na construção de um futuro melhor. E no programa Dito e Feito desta semana, vamos conversar sobre as ações que estão transformando a educação em São João del Rei. O nosso convidado é o deputado estadual Cristiano Silveira, que tem trabalhado para fortalecer o ensino desde a educação infantil até o ensino superior. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, obrigado. Prazer estar aqui de volta. E é uma alegria a gente poder falar de um tema tão importante, que é sobre educação, sobre o Dia do Estudante. Eu que comecei minha trajetória política no movimento estudantil aqui em São João del Rei, né? As pessoas lembram até hoje dos nossos movimentos na UMES, na luta pelo passe livre, meio passe, a luta pela meia entrada, enfim, toda a mobilização que nós fizemos à época, e foi ali que nós começamos a nossa caminhada política. Então eu tenho muito orgulho e muita alegria de falar sobre esse tema e do que a gente tem feito, né, atualmente para poder fortalecer as ações de educação. Deputado, aproveitando o Dia do Estudante, vamos falar sobre a educação e a inclusão. Sabemos que o senhor é atuante nessa área e possui diversos projetos, inclusive na educação. Pode nos contar um pouco mais sobre essas iniciativas e sobre como elas ajudam a garantir uma escola mais inclusiva para todos? Então, a legislação ela já traz um conjunto de direitos para os estudantes, especialmente aqueles estudantes que precisam da chamada educação especializada. Mas ainda assim, a gente percebe que tem situações que tem um vácuo, tem um vazio na legislação que precisa ser observado. Então eu estou apresentando aqui, olha só, dois projetos mais específicos que falam sobre isso. Primeiro, o atendimento educacional especializado, é um projeto que a gente garante que você tenha ali o professor com especialização na educação especial, que você tem a figura do chamado profissional de apoio e o professor de apoio. Então a gente precisa que o professor de apoio tenha a habilitação correta para que a educação inclusiva aconteça de fato. E o outro projeto que fala sobre o acompanhante terapêutico na sala de aula, que a gente fala que isso tem que ser multidisciplinar. Da mesma forma que às vezes você precisa para um cadeirante ter uma rampa ou elevador para garantir acessibilidade, para alguns casos da deficiência intelectual para o autista, o acompanhante terapêutico ele pode, concomitante ao trabalho do professor de apoio, colaborar e contribuir nesse processo educacional do aprendizado, adotando ali outras técnicas que são importantes dentro da estimulação, dentro, né, evidentemente, da organização desse processo do plano individualizado de cada aluno. Deputado, você é o autor da Lei 24.968, de 2024, que institui a Política Estadual de Assistência à Saúde do Estudante. Conta pra gente como funciona esse projeto e de que forma ele ajuda os nossos estudantes. Ele surge a partir da constatação que alguns estudantes não conseguem ter um desenvolvimento adequado dentro do percurso formativo. Muitos, inclusive, evadem, saem da escola, não conseguem permanecer no ambiente escolar, porque o problema talvez esteja dentro de uma questão de saúde. Nós estamos propondo, dentro desse projeto, o seguinte: que haja, por exemplo, o acesso à saúde básica bucal, auditiva e visual, divulgação de informações sobre prevenção de doenças e promoção de saúde mental e incentivo à alimentação saudável e à prática de atividades esportivas. Vamos lembrar que às vezes o estudante não está enxergando direito, não está ouvindo direito, ou tem algum problema, às vezes mesmo de dentição, e não conseguiu o atendimento adequado nas redes. Então, a escola terá um papel importante de fazer essa observação e, de maneira intersetorial, de maneira transversal, comunicar com o serviço de saúde para poder garantir o atendimento. E aí a gente está dizendo de saúde na escola para a permanência do aluno na escola e capacidade de desenvolvimento dentro do processo educacional. Deputado, agora vamos falar sobre as escolas da nossa cidade. Foram destinados mais de R$700 mil para a reforma de escolas estaduais em São João del Rei. Para onde esses recursos foram direcionados e quais unidades escolares serão beneficiadas? Então, a gente atua aqui nas grandes questões da educação, em projetos de lei, a gente fala de legislação da educação inclusiva, da saúde do estudante, que vai atender todos os alunos da educação pública do estado de Minas Gerais. Agora temos também ações que são pontuais, ações que são específicas para a nossa cidade, a partir das demandas que têm surgido para a gente, através das nossas lideranças, dos nossos educadores. Então vamos listar aqui para vocês algumas ações. Vejam vocês, são mais de R$700 mil que destinamos para a Escola Estadual Aureliano Pimentel, e esse recurso tem ali uma composição também na questão da inclusão, na Escola Estadual Dr. Garcia de Lima, que também trata, né, de uma sala de recursos.
Tem também para a Escola Estadual Briquente César, na Colônia, melhorando a acessibilidade também dos alunos. A Escola Estadual Evandro Ávila, lá no nosso querido Rio das Mortes, e na Escola Ministro Gabriel Passo. Então, essas são as escolas que foram atendidas a partir de demandas, solicitações que chegaram para a gente e que a gente sabe que esses investimentos melhoram o ambiente escolar, que é fundamental para o processo educacional dos alunos. Sabemos que a educação vai além da sala de aula, incluindo transporte escolar e infraestrutura para a primeira infância. Nesse sentido, o senhor destinou recursos para creches na cidade e articulou ações para nossos estudantes. Pode nos contar mais sobre essas ações e o impacto esperado para as famílias? Nós destinamos aqui recursos também para a creche Celine Viegas e SAS, 25 mil para cada uma, através da Prefeitura, construção da Escola do Cajuru, que é uma ação que nós fizemos aí numa articulação junto ao Estado já há algum tempo, a construção das creches do Bonfim, Senhor dos Montes e Lombão, e é recurso do governo federal com a participação e parceria do deputado federal Reginaldo Lopes, que a gente tem que falar de educação desde a primeira infância e dizer que o menino, nos primeiros anos de vida, a creche, no caso a creche escola, mais do que o direito da mãe ter um lugar para deixar o filho para poder ir trabalhar, é direito da criança também ter o acesso à educação e estímulos já na primeira infância. Então, muito importante isso. Mais 7 ônibus escolares que destinamos aí ao longo do nosso mandato e construção de quadras e campo de futebol também como esporte ferramenta de educação. Vamos dar um exemplo, a escola lá da Coab, que nós temos uma bela quadra coberta lá que tem atendido aos alunos, para o esporte e também para os seus eventos. Deputado, para finalizar, vamos falar sobre o ensino superior. Recentemente, a Universidade Federal de São João del Rei recebeu mais de 75 milhões em investimentos e também foi instalada a unidade do Instituto Federal do Sudeste na cidade. Essas ações foram viabilizadas em conjunto com o deputado federal Reginaldo Lopes. Na prática, o que essas iniciativas representam para os estudantes e para o desenvolvimento da nossa região? É fundamental que a gente confirme a identidade de São João del Rei como uma cidade educadora, uma cidade universitária, uma cidade do ensino. E a gente sabe que o orçamento dessas instituições, como o Instituto Federal, a própria Universidade Federal, injeta muito recurso na economia local de São João del Rei, sem dizer dos estudantes, professores que se instalam na cidade e a partir dali compõem também a nossa sociedade e todo o nosso mercado, né, do processo de consumo, do processo de atividades culturais. Então, nós estamos falando de duas instituições que são muito respeitadas no nosso país. A UFSJ, e eu acompanhei todo o trabalho, desde lá do primeiro mandato do presidente Lula, segundo mandato, através da atuação do Reginaldo junto aos reitores, né, através do Reúne, na expansão da universidade. Nós acompanhamos de perto a expansão, tanto dentro de São João del Rei, com a consolidação do terceiro campus, como também em cidades como Ouro Branco, cidades como Sete Lagoas, Divinópolis, né? Enfim, a expansão que se deu. Número de alunos aumentou, número de professores aumentaram, número de cursos aumentaram. E a outra coisa foi o Instituto Federal. O Instituto Federal foi um compromisso que nós assumimos lá em 2008, quando ainda era candidato a prefeito, e assumimos, eu e o Reginaldo, um compromisso que caso a gente fosse eleito naquela época, a gente levaria o Instituto Federal para São João del Rei. Bem, nós não tivemos a vitória eleitoral, mas tivemos uma vitória política, que independente de não ter sido eleito, nós conseguimos levar o Instituto Federal e hoje está aí esse grande equipamento da educação tecnológica, do ensino superior da nossa querida São João del Rei. Então, uma alegria e um orgulho muito grande de saber que na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós nos marcamos e consolidamos como grandes articuladores de investimentos para a educação de São João del Rei. Deputado, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. É inspirador ver que na Semana do Estudante podemos celebrar conquistas tão relevantes para a educação em nossa cidade. Que esses investimentos continuem transformando vidas e garantindo um futuro melhor para nossos jovens. É isso aí, educação para nós é fundamental. Para a educação acontecer de fato, algumas coisas são importantes. Você ter uma escola adequada, com equipamentos, com recursos é fundamental. Você ter os professores valorizados, capacitados, e eu tenho brigado muito na Assembleia, votado a favor de todos os projetos de valorização dos nossos professores, dos nossos profissionais da educação em geral. E também, claro, né, o conteúdo, o percurso formativo adequado, as melhores condições para os nossos alunos. Contem sempre comigo, porque a educação para nós é transformador. Obrigado, gente. Até a próxima.